Eu sei que esse tema é polêmico, mas quero conversar com você apresentando alguns fatos recentes e pensarmos juntos por que a Nintendo não traduz os seus jogos para nós brasileiros, como as outras empresas fazem, pois Microsoft e Sony, quando se trata de exclusivos, nem precisamos perguntar se o jogo está traduzido para nós, pois já está cada vez mais comum o jogo vir até dublado. Então, quero conversar aqui com você sobre o que pode estar segurando a Nintendo, como os fãs conseguem traduzir os seus jogos em uma semana e a Nintendo não, além de outros fatos que fui atrás para trazer para você. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Recentemente foi lançado o jogo Pokémon Legend Arceus, onde mais uma vez temos um exclusivo da Nintendo sem legendas em português do Brasil, algo extremamente negativo para nós, já que estamos falando de um jogo destinado a todas as idades. Mas como você vai dar esse jogo para o seu filho de 6 ou 8 anos sem ele saber ler inglês? Alguns puritanos dizem que aprenderam inglês assim, mas o Tecnoblog fez uma matéria muito boa dizendo que os games não são cursos de inglês e nem deveriam ser, onde uma professora de inglês mostra por A mais B que jogar em outro idioma não é a mesma coisa que uma aula. E adivinha qual empresa estavam se referindo? Sim, a Nintendo e seus jogos. Então, antes de você me xingar, eu quero te falar que jogo videogame desde os anos 90, na época que não imaginávamos a proporção que os games iriam se tornar na indústria do entretenimento. Então, joguei tudo em inglês, alguns jogos em japonês e tudo mais. Então fique calmo. Vivi a era das trevas dos jogos e quando cheguei nesse negócio de videogame era tudo mato. Voltando a Pokémon Legend Arceus, antes do seu lançamento, o jogo vazou na internet através de uma cópia física que foi desviada de um dos pontos de venda e esse proprietário da cópia vazada colocou o jogo na internet semanas antes. Então os fãs, mais especificamente o Tim Shannon, pegou e traduziu o jogo todo, prometendo entregar a versão legendada no dia do lançamento, chegando a virar madrugadas trabalhando para isso, pois eles são fãs da série Pokémon e queriam que mais jogadores tivessem a oportunidade de se divertir nesse jogão e foi isso que fizeram. Traduziram todo o jogo em cerca de 5 dias. E aqui vou te deixar com a primeira pulga atrás da orelha, porque a Nintendo não fez essa tradução. Mas não vou te responder agora, pois preciso te mostrar outra situação. Você lembra de Metroid Dread? Ele também vazou na internet antes do lançamento oficial. E sabe o que os fãs fizeram? Isso mesmo, traduziram um jogo que a Nintendo não ofereceu em português do Brasil. E sabe em quantos dias eles fizeram essa tradução? Pokémon Legend Arceus foi em 5 dias, mas Metroid Dread foi em 3 dias. Isso mesmo, em somente 3 dias os fãs traduziram um jogo que a Nintendo não se disponibilizou a fazer. Algo que chateia os fãs que compram direitinho os jogos da Nintendo, já que não são baratos para nós, pois um jogo original custa 1/3 de um salário mínimo, e alguns jogos jamais recebem descontos, como os jogos de Pokémon e provavelmente o Metroid. Mas, para não dizer que tudo é negativo, nós tivemos o jogo Mario Party Superstar, que recebeu legendas em português do Brasil e até mesmo dublagem. O jogo lançou alguns meses antes do final do ano de 2021. Todos os fãs brasileiros comemoraram o fato de termos o nosso primeiro jogo com legendas oficiais do Brasil, pois se você não sabe, o Mario Kart 8 Deluxe tem legendas em português, mas é de Portugal. Contudo, para nós ainda é válido, mas Mario Party deu um pontapé que para nós brasileiros era para ser tendência para todos os outros jogos da Nintendo, mas não foi. E precisamos ficar alertas, pois talvez não seja, pois Pokémon Legend Arceus lançou após o Mario Party Superstar e não temos as legendas. E se você não acompanha o Twitter, nesses últimos meses, por lá tivemos vários fãs se movimentando para termos legendas em português do Brasil no próximo jogo de Zelda, que será a sequência do aclamado Breath of the Wild. Então os fãs usaram a hashtag BOTW2PTBR, que até eu participei, pois mobilizações sociais saudáveis podem alterar alguns rumos da indústria de games, pois fizeram algo similar com o novo Sonic Frontiers, e a SEGA prontamente lançou uma imagem oficial, mostrando que a movimentação dos fãs permitiu garantir que teremos o primeiro jogo de Sonic
oficialmente em português do Brasil. Isso mesmo, ao ver a movimentação, a SEGA tratou de responder e garantir a alegria dos fãs, que provavelmente irão comprar o jogo para garantir a confiança da empresa. Mas, voltando à Nintendo, sabe no que deu a mobilização pela continuação de Zelda em português? Em nada. Infelizmente, é isso. A Nintendo não respondeu como a SEGA fez e convenhamos, a SEGA hoje é muito menor que a Nintendo. E talvez você me diga que precisamos de tempo para mobilizações nas redes sociais darem efeito e etc. Mas a SEGA respondeu de imediato. Não recordo o tempo, mas na mesma semana a SEGA afirmou que teria o nosso idioma. Aliás, se você souber da data certinha, coloca aqui nos comentários. E agora eu vou te responder porque a Nintendo tem essa atitude. Ela é uma empresa conservadora. Cada passo que ela dá demora muito, pois eles não arriscam ou pisam num determinado mercado sem analisar todos os riscos, custos e retorno de investimento. E não pense que estou defendendo a Nintendo, hein? Mesmo eu gostando muito do Nintendo Switch, Switch Lite e dos jogos exclusivos dela, eu acho um posicionamento de mercado complicado para o tempo que vivemos, pois a dinâmica do mercado de games não é conservadora. Se lembrar bem do dia que a Microsoft comprou a Activision, as ações da Sony baixaram de imediato, pois o mercado entende que as duas são concorrentes. Então, na hora que a Nintendo toma uma ação, influencia ou não todo o mercado, assim como as outras. Se pergunte quantas pessoas no Brasil começaram a jogar videogame por ter jogos traduzidos. Sony e Microsoft ganharam muito mercado no Brasil por ter seus jogos localizados. Não pense que olharam para o Master Chief ou Kratos e foram atraídos pelo carisma dos personagens de imediato, pois são personagens que têm personalidades retraídas, mas com toda certeza por jogarem lendo e entendendo suas histórias, isso aproximou pessoas deles. Hoje muitas crianças e jovens têm proximidade da série Pokémon não pelos jogos, mas sim pelo anime que é dublado em nosso país, pois se não fosse isso, não teriam como entender o universo Pokémon. Eu curto muito os jogos da Nintendo, mas a postura conservadora dela atrasa mudanças, e não podemos esquecer que a eShop brasileira iniciou no final de 2020, somente em 2021 tivemos o Nintendo Switch Lite oficialmente no Brasil, e temos a promessa de ter o OLED agora em 2022. Então, a Nintendo vem a passos lentos voltando ao nosso mercado brasileiro. Quanto tempo eles irão demorar para colocar o nosso idioma como um dos prioritários nos seus jogos? Não sabemos. Sei que localizar jogos eleva o custo, pois precisa pagar uma empresa de localização, revisores, profissionais especializados e tudo mais. Mas se não tivesse retorno, você acha que a Sony e a Microsoft iriam continuar localizando seus jogos para o Brasil? Lembre, eles são empresas, CNPJs, então é o lucro que fala se é para continuar ou não determinadas ações, e até hoje estão lançando seus jogos localizados. Vamos ver quando a Nintendo vai tomar o mesmo rumo. Eu vou ficando por aqui. O desejo do meu coração é que a Nintendo traduza seus jogos para ontem, pois ao meu ver ela está atrasada no mercado brasileiro. Mas se olhar para outros países, como Portugal, eles também não têm seus jogos localizados. Se olhar para a Rússia, o Pokémon Legend Arceus não foi legendado para eles. Enfim, não estamos sós nessa trajetória de localização de jogos da Nintendo, mas com certeza podemos torcer e cobrar jogos no nosso idioma. Coloca aqui nos comentários o que eu posso ter esquecido nesse bate-papo. Sei que ele poderia ser maior, mas não quero prolongar o vídeo. Prefiro bater um papo legal com você em vários episódios se precisar. Então, se quiser também continuar essa conversa, deixa aqui nos comentários que eu posso voltar e fazer uma parte 2 desse bate-papo. Vou te deixar outros 2 vídeos do canal para você saber mais de Nintendo Switch, jogos e assuntos do seu interesse. Abração e até mais!